pastor Roger, ele é professor da FLT, e depois ele vai se apresentar um pouquinho com mais detalhes, e é pastor luterano, está servindo aí na FLT em São Bento do Sul, aqui no nosso estado, e vai nos trazer esse tema tão desafiador, né? É um ano de tanto sofrimento, em muitos sentidos, mas o sofrimento faz parte da existência humana, né? Isso em toda a história da humanidade a gente vê o tema sofrimento, e não seria diferente a Bíblia falar sobre sofrimento. Aliás, parece algo tão negativo, né? Falar em sofrimento. No entanto, a Bíblia ela traz uma perspectiva maravilhosa e um olhar a partir da espiritualidade. E o livro de Jó é muito rico nesse aspecto. E sem muitas delongas aqui, eu quero passar então a palavra para o pastor Roger. Tá? Obrigado a presença. Antes dele dar a boa noite dele, só lembrando aqui que eu avisei os primeiros que chegaram, você pode ir fazendo suas perguntas, comentários pelo chat, e aí depois a gente vai dialogando sobre a sua indagação, o seu comentário, a sua pergunta pelo chat. Se você não consegue escrever no chat, aí você só faz um sinalzinho assim que eu abro o teu microfone, o Teruxa abre o teu microfone, ou você, e você faz uma pergunta, um comentário, depois que o pastor Roger terminar a exposição dele aí. Tá bom? Seja bem-vindo, Roger. Obrigado, pastor Fabrício, e obrigado a vocês por me darem também a oportunidade de compartilhar nessa noite com vocês um pouquinho sobre o livro de Jó. O pastor Fabrício falou, eu sou o Roger, sou pastor da ISLB, da Igreja Evangélica Luterana Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e fui pastor em Palhoça, nos anos de 97 até 2003, então conheço muito bem aí a nossa grande Florianópolis. Foi uma alegria muito grande poder estar nessa região e servindo a Deus com alegria e com bastante desafio. E aí, em 2004, a minha família, eu sou casado com a Rani, temos 2 filhos, hoje eles já são maiores do que eu, mas na época eu ainda carregava eles no colo, fomos para a Alemanha, num projeto de doutorado, e ficamos até 2009. E, então, nesse período, foi o período de especialização no tema do livro de Jó. O tema é a concepção de presença de Deus no livro de Jó. E, terminados os estudos, vim para o Brasil novamente. E aí, a Faculdade Luterana de Teologia, onde eu estudei na década de 90, estava precisando de um professor de Antigo Testamento. E aqui estou, então, desde 2009, desde o mês de julho. E do ano passado para cá, eu assumi a direção geral também da FLT. Então, além de dar aulas, aliás, dar aulas agora virou um pouco hobby, eu passei o ano de 2020 fazendo decreto, né? Eu só não ganhei do governador porque ele teve mais decretos para escrever, né? Mas nós aqui tivemos que fazer muitas correspondências aí por conta da Covid, mas fora isso, brincadeiras à parte, né? Mas, digamos assim, agora tem um pouco de trabalho burocrático também, não só a docência. Mas me alegro muito de compartilhar com vocês esse tema, justamente porque ele realmente, pastor Fabrício, foi um dos temas mais trabalhados. Eu mesmo já perdi as contas de quantas lives eu já participei. Eu fiz o meu relatório na semana passada, eu tive dificuldade de contar, porque realmente deve ter passado de 20 encontros como esse que nós estamos tendo hoje à noite, tanto no contexto da Igreja Luterana, da Igreja Assembleia de Deus, para comunidades ou para até faculdades, onde a gente então abordou um pouquinho sobre esse assunto. E o tema que nós colocamos, né, o sofrimento bíblico no livro de Jó, ele de fato é um desafio para a gente. Ele é um desafio porque eu sempre brinco, mas a minha brincadeira ela tem um fundo de seriedade, né? O livro de Jó ele foi escrito para não ser entendido, né? Ele foi escrito para gerar em nós uma certa vontade de aprofundar. E por isso muitas pessoas hoje correm o risco de ter duas, como é que eu vou dizer, duas perspectivas de entender o livro de Jó. Ou elas começam a ler e desistem de ler, né? Tem muitas pessoas que têm assim um certo receio de ler o livro de Jó, e outros talvez sejam como eu, que não parou de ler desde 2004, né? Eu já tinha
obviamente, estudado o livro de Jó antes, mas desde 2004 isso tem sido a minha ocupação direto, né? E o livro de Jó, quando eu digo que ele foi escrito para não ser entendido, é porque isso faz parte da estratégia desse livro, que não quer ser entendido como um livro de receitas. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente lê o livro de Jó. Não espere encontrar dentro desse livro as respostas daquilo que são as angústias, os sofrimentos que você e eu passamos, porque ele não vai trazer, né? O livro de Jó deixa claro que não existe a resposta, mas que existem mais perguntas até. E nós vamos ver isso hoje dentro dessa abordagem. Como ele faz parte da tradição sapiencial, ou seja, os livros de sabedoria do Antigo Testamento, eles são didáticos. Então, o livro, assim como Provérbios, como Eclesiastes, também o livro de Jó tem esse caráter pedagógico. Ele quer ensinar algo para nós. Então, ele não tem, em primeiro momento, as respostas prontas e muito menos a intenção de ser um livro de receitas, que eu posso procurar lá em algum capítulo onde eu encontro o meu determinado sofrimento. Para esse sofrimento tem essa resposta. Isso eu preciso, lamentavelmente, dizer, ou talvez até isso seja muito bom, que a gente não tem receitas prontas, mas que essa é a realidade desse livro. Agora, ele quer nos ensinar uma coisa. E o que ele nos ensina? Ele nos ensina como a gente lida com o sofrimento. Então, como você falou, Fabrício, a Bíblia fala disso. Parece negativo. Na verdade, parece negativo porque no mundo evangélico brasileiro, agora sem nenhum pré-julgamento, mas fazendo uma simples constatação, não são todos os evangélicos que entendem o sofrimento como a Bíblia ensina. Isso eu preciso, lamentavelmente, dizer. Muitos evangélicos do nosso país dizem que sofrimento é sinal de fraqueza, de que você não é convertido que chega, ou que você, então, é proibido, como pessoa de fé, a sofrer. Como se o sofrimento fosse a marca clara de alguém que é pagão, de alguém que não é crente, cristão de verdade. E isso já é um primeiro equívoco, porque o livro de Jó foi escrito para ensinar pessoas crentes como é que elas sofrem. O Jó não é um pagão. O Jó é um justo, como a gente vai saber um pouquinho mais o que isso significa. Então, o livro de Jó não está falando de um sofrimento geral, né, de todos os seres humanos. Não, ele está falando do sofrimento daquela pessoa que crê em Deus. Como é que uma pessoa que crê em Deus lida com o sofrimento? Que ele pode nos ajudar de forma geral, isso é verdade. Por quê? Porque o sofrimento é uma realidade universal. Né? A pergunta que você e eu precisamos responder não é se nós vamos sofrer. O se, isso é automático. Pode ser que você já passou por muitos sofrimentos na sua vida e pode ser que você, comparado a outras pessoas, nem sofreu tanto assim. A gente muitas vezes se compara com quem sofreu menos, né? Mas se a gente parar do lado de alguém que já sofreu muito na vida, a gente até pode dizer, puxa, eu não passei por tanto sofrimento. A pergunta não é se eu vou ou não sofrer. A pergunta é qual vai ser a minha postura diante do sofrimento. Porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que lidar com o maior de todos os sofrimentos, que é a realidade da morte. E a realidade da morte, enquanto Jesus não voltar, nós assim cremos que Jesus Cristo vai voltar. Se ele voltar enquanto nós estivermos vivos, glória a Deus. Mas se ele não voltar enquanto nós estivermos vivos, que nós vamos ter que partir antes, então você e eu vamos ter que lidar, sim, com a realidade do nosso último suspiro. E isso é um sofrimento. A morte é o maior de todos eles. Né? Então, não tem como dizer, eu não vou sofrer na minha vida. Isso é uma ilusão que a Bíblia, de capa a capa, vai dizer que não existe. Agora, a pergunta é como é que eu lido com o sofrimento? Então, o livro de Jó tem essa perspectiva didática, sapiencial, ou seja, lida com a questão da reflexão da sabedoria, e sabedoria é um fenômeno em Israel parecido com outros fenômenos, no sentido do profetismo, dos livros históricos, são tipos de literatura que expressam um tipo de teologia. A teologia dos profetas é um chamado claro ao arrependimento, é o anúncio do juízo e o anúncio da salvação. Os livros históricos, eles querem justamente mostrar para a futura geração os atos salvíficos de Deus.
Os livros sapienciais, o objetivo maior deles é a fé no dia a dia. Como é que a gente vive um relacionamento com Deus no nosso dia a dia? Como é que a gente lida com dinheiro? Como é que a gente lida com a nossa língua? Como é que a gente lida nos nossos relacionamentos familiares? O livro de Eclesiastes vai nos ensinar como é que a gente lida com a morte, e o livro de Jó nos ensina como a gente lida com o sofrimento. Todos eles a partir do princípio da sabedoria, que vocês com certeza conhecem muito bem. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Agora, temor do Senhor é uma palavra que a gente precisa novamente redefinir, porque muitas pessoas acham que o temor do Senhor é sinônimo de medo, medo de Deus. Né? Como se Deus fosse um carrasco que viesse só para me castigar. Não, o temor do Senhor significa rendição. Significa eu saber quem é o Senhor e significa eu me colocar como servo. Significa que Deus é o meu criador e eu sou criatura. O temor do Senhor é rompido quando o pecado inverte essa realidade e quer deixar o ser humano ser como Deus. Então ele vai ser o critério último de todas as coisas. O temor do Senhor nos coloca no nosso devido lugar. Nós somos pó da terra. Mas como pó da terra, somos amados por Deus. Porque somos criaturas dele. Porque ele não nos criou para sofrermos, mas ele nos criou para um relacionamento vivo com ele. E por isso o temor do Senhor tem esse aspecto, de nos tornar pessoas que nos relacionamos com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o pano de fundo para entender o livro de Jó. O livro de Jó fala de um homem que tinha 10 filhos, que tinha uma grande empresa têxtil, um grande açougue, uma grande indústria de laticínios, ele tinha uma grande transportadora. Eu estou traduzindo aquilo que a Bíblia fala, que ele tinha centenas de camelos. Quem tinha camelo naquela época era porque tinha camelos para o transporte. O camelo era usado para o transporte. Quem tinha ovelhas não era para cortar grama, né? Era ovelha para vender a lã, vender o queijo, o leite e a carne, certo? E também para os sacrifícios, obviamente. Quem tinha jumentos, como é o caso de Jó, é como uma indústria, uma uma empresa de van, que vai alugar. O camelo são os bitrem e os jumentos são as vans menores, né? Então, quem tinha isso no Oriente Antigo era um grande empreendedor, um grande empresário, a gente diria, né? E ele tem uma saúde de ferro, né? Era uma pessoa que estava trabalhando, estava muito bem na sua vida. Mas, diante do sofrimento que ele experimenta, o livro de Jó vai mostrar como é que Jó se posiciona diante do seu sofrimento. Porque esse é o objetivo do livro. Como é que eu lido com o meu sofrimento? Ou seja, ou eu chuto o balde, eu abandono a fé, porque aí eu vou dizer, bom, Deus não funciona, eu fui enganado, Deus disse que abençoa, mas agora eu perdi todas as bênçãos. Ou o segundo caminho, que é o que Jó ensina, o caminho da perseverança, o caminho da rendição, que não é popular, como você falou, Fabrício, não é hoje o que você vai escutar, infelizmente, inclusive no meio evangélico, né? Você dizer que você tem que perseverar diante do sofrimento significa você vai ser xingado de masoquista, né? Ou que a tua fé não é grande que chega, ou que o Espírito Santo não habita em você como deveria habitar, né? Porque é proibido sofrer. Crente que é crente não sofre, né? E isso é uma grande asneira, desculpem dizer isso, é uma grande heresia biblicamente, porque se é proibido sofrer, então Jesus Cristo não pode ser o teu Senhor e o teu Salvador, porque ele assumiu sobre si todo o nosso sofrimento, toda a nossa enfermidade e é o nosso Salvador. Então, esse discurso ele precisa ficar bem fora do nosso horizonte, porque ele não é bíblico, né? Jesus mesmo vai dizer, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O evangelho não nos tira da realidade do sofrimento, mas ele nos carrega na realidade do sofrimento. Essa é a diferença, né? Então, o livro de Jó são, vamos dizer assim, 42 capítulos de pura adrenalina espiritual, né? São dois tipos de linguagem. Nós temos uma parte em prosa, que é a história, que narra o que acontece com Jó, e depois vem uma parte poética que tem os diálogos e os monólogos.
nós temos os diálogos de Jó com seus amigos, nós temos também os monólogos do próprio Jó, de um quarto amigo que aparece para ajudar o Jó no seu sofrimento, e por último ainda um monólogo do próprio Deus. Essa estrutura, ela é muito bem pensada, ela é muito articulada dentro do livro de Jó, porque os diálogos, eles na verdade, eu sempre também tenho dito isso, são diálogos de surdos, porque os amigos não querem escutar o que Jó diz, e o Jó também começa a ficar irritado com as respostas que os amigos dão e fecha o diálogo, eles não conseguem mais se conversar. E os monólogos são convites para o diálogo, é muito interessante isso. Onde tem diálogo, não há diálogo de fato. E onde tem monólogo, todos eles convidam um segundo parceiro para o diálogo. Ou seja, Jó está chamando Deus para o diálogo o tempo todo. O Eliú, que é esse quarto amigo, chama Jó para a conversa. E Deus, no último tempo, aí, nas últimas partes do livro, chama o Jó para uma conversa. Então, é bem interessante essa dinâmica que acontece no livro, né? E eu queria chamar a atenção para o primeiro versículo do livro, né? Eu quero até ler esse versículo, se você tem a sua Bíblia. Lá está escrito o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nesse pequeno versículo, você tem o que a gente chama de chave hermenêutica, de chave de interpretação. Você precisa ler esse versículo com atenção, porque ele é que vai disparar o processo todo para entender a postura do Jó. Aqui é uma frase do narrador, mas no capítulo adiante, 1, e no capítulo 2, o próprio Deus tem essa formulação na sua boca para falar sobre o Jó. Essa também é a posição de Deus em relação a Jó, ou seja, como é que Jó é visto diante de Deus? Como um homem íntegro e reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Essas três características, elas hoje precisam ser traduzidas de uma forma um pouquinho diferente, porque muitas vezes elas são mal entendidas. Tem gente que lê esse versículo e diz: ixi, eu não sou como Jó, né? Eu não sou íntegro e reto, e eu não me desvio do mal. Ai, 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 e às vezes eu tenho dificuldade em temer a Deus. Pois é, deixa eu então traduzir de forma diferente, e aí você vai perceber que você se identifica muito bem com o Jó, realmente. Uma pessoa íntegra e reta na Bíblia não é uma pessoa que não faz nada de errado. Pelo contrário, são palavras que vêm da realidade do culto. São as características de alguém que se sabe pecador, mas arrependido do seu pecado. Só é chamado de íntegro e reto o pecador que confessa o seu pecado. Se você tem consciência de que você é uma pessoa pecadora e que você confessou o seu pecado a Jesus Cristo, você se arrependeu, você é uma nova pessoa em Cristo, uma nova criatura em Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, então você é como Jó, justo e íntegro, tá? Isso é bem importante. Uma pessoa justa na Bíblia não é uma pessoa que não faz mais nada de errado. Isso nem existe. Isso não existe. Isso é uma outra lorota que andam dizendo por aí no meio evangélico, que tem crente que não peca mais. Isso não existe, né? O que existe são pecadores arrependidos, pessoas que se sabem pecadoras e que são justificadas por Deus, que são perdoadas por Deus e vivem agora uma nova vida em Cristo. E é isso que é o Jó. Só que aqui é a linguagem, obviamente, do Antigo Testamento, uma linguagem que relembra as características daquele cordeiro que é sacrificado em lugar do judeu que vai entregar no templo a sua ovelha para o sacrifício, né? A segunda característica de Jó é que ele é temente a Deus. Aqui entra essa questão do princípio da sabedoria. O que significa ser temente a Deus? Uma pessoa que entregou a sua vida nas mãos de Deus. Uma pessoa que sabe que Deus está no controle da sua vida. Uma pessoa que sabe que não tem como acrescentar um palmo na frente da sua vida. E se tem uma coisa que a pandemia nos mostrou claramente, é que nós somos pó. O ser humano pós-moderno, ele acha que ele é a cereja do bolo. Ele não é nem o prato, né? Nós não somos bam, como a gente acha que a gente é. O ser humano não é essa autonomia de pensamento que ele acha que ele é. Ele é tão autônomo que ele é capaz de matar o seu semelhante. Ele é tão a cereja do bolo que ele é capaz de azedar o caldo. Então, eu estou usando aqui metáforas para vocês, mas para mostrar que a pandemia
tem muito a ver com Jó, porque o Jó descobriu no seu sofrimento a sua desgraça. Ele descobriu que ele, na verdade, é um desgraçado, que ele é um miserável, que ele é pó da terra. E enquanto o ser humano não descobre que ele é isso, ele ainda não reconhece a graça de Deus. Só reconhece a graça de Deus quem se sabe desgraçado. Quem reconhece a sua miséria. Para morrer, gente, basta estar vivo. Nós estamos presos dentro de casa por causa de um vírus invisível, que é uma coisa tão absurda, né, que está fazendo o maior cientista do mundo se dobrar diante de uma situação como essa. Que está fazendo as maiores autoridades políticas do mundo não saber o que fazer. Então, nós descobrimos que nós não somos a cereja do bolo. E que nós não temos todas as respostas que nós gostaríamos de ter e que achamos que temos, e que nós também não somos o critério último. E isso é puro evangelho, se você descobre isso. Não é ruim, pelo contrário. O que é pecado? Pecado é você achar que você está no controle de todas as coisas. Então, a pandemia está nos fazendo ser humildes. Está fazendo você e eu baixar a nossa bola, reconhecer que nós somos pó da terra, que nós não temos como prever absolutamente nada, nem sei se eu vou estar vivo hoje à noite depois da live, não sei. Você consegue garantir que você vai estar vivo hoje? Mas a sociedade ocidental na qual nós vivemos acha que sim. Tá? As ciências acham que tem todas as respostas, e elas estão caindo do cavalo uma atrás da outra. Então, é muito legal quando a gente passa por momentos, às vezes, assim na vida, na história da humanidade, sempre teve um aprendizado depois de situações trágicas. Mas, infelizmente, nem sempre teve mudança. Né? As guerras continuam. O ser humano já há quantos anos vive, há quantos milênios ele está na face da Terra, ele ainda não conseguiu vencer a síndrome de Caim e Abel. Né? A guerra, a vingança contra o seu próprio próximo. Então, nós podemos ter um celular na mão, nós podemos, qualquer dia, ter um chip na cabeça, nós podemos fazer holograma, se a gente quiser, seguindo a instrução da Jornada nas Estrelas, né? Mas, no fundo, nós não vamos ter a nossa vida no nosso controle. E isso é temor a Deus. Quando eu sei que eu sou pó da terra, quando eu sei que eu não tenho nem o direito por mim mesmo de respirar, porque até o ar que eu respiro é dádiva de Deus. Parece trágico, mas não é, gente. Eu queria dizer para vocês que essa é a maior notícia antropológica que existe na face da Terra. Sabe por quê? Porque quando você sabe que você é um pó da terra, e você lê que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus para você e para mim, significa que um pozinho do universo é tão valioso quanto o próprio universo. E é isso que Jó teve que descobrir. Lá no finalzinho do livro, ele vai ter um passeio pelo universo. E ele vai descobrir que ele é um pó da terra que não vale nada, mas que diante do cosmos de Deus, diante de toda a obra que Deus fez, diante de toda a criação de Deus, Jó tem o seu lugar e ele é especial para Deus e que a vida dele não é sem sentido, apesar do sofrimento que ele passa na vida. E por último, e daí, Fabrício, eu vou passar a palavra para ti, porque aqui a gente já tem bastante coisa para, de repente, aprofundar. Jó se desvia do mal. Se desviar do mal é uma outra palavra para ética. Ou a gente poderia ainda dizer para discipulado, que envolve a obediência da fé. Uma pessoa que se desvia do mal, ela sabe o que é certo e o que é errado. Na linguagem bíblica, significa que eu aprendi na palavra de Deus qual é a vontade de Deus. E aí eu procuro seguir no discipulado em obediência a Deus e a sua vontade. Então, é óbvio que nós, também como cristãos, deixamos coisas da nossa vida e não praticamos mais, ou tem lutas que nós vamos na caminhada, no nosso processo de discipulado com Jesus, que nós vamos aprofundando e vamos vencendo e vamos aprendendo. Isso não é assim que da noite para o dia a gente agora não faz mais nada de errado, mas que eu me desvio do mal significa eu agora sei que isso não agrada mais à vontade de Deus. Então, Jó é uma pessoa que se sabe perdoada por Deus, que entregou toda a sua vida nas mãos de Deus e se rende diante de Deus, sabendo da vontade dele, e, ao mesmo tempo, ele procura obedecer aquilo que a palavra de Deus lhe diz. Por isso, diante das perdas de Jó, que o capítulo 1 e 2 vai relatar, o Jó diz uma frase que é sensacional, que está lá no capítulo 1, versículo 20 e 21. Quando ele perde tudo que ele tem. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou.
Isso é reconhecimento de que eu sou pó da terra. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Aqui ele está reconhecendo que ele não tem controle da vida dele. O Senhor o deu, as bênçãos que Deus deu são dádivas de Deus. Ele reconhece que tudo que ele tinha não é mérito dele, é dádiva de Deus. E o Senhor o tomou. Aqui significa rendição, significa saber que Deus, porque é Senhor, pode também simplesmente tirar o que Deus deu. Se é de Deus, não é meu. Nada que eu tenho é meu. Nem meus filhos, nem meu dinheiro, nem meu carro, nem meu celular, nem minha casa, nada, nem meu trabalho, nada que eu tenho é meu. E aí vem, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, aqui entra a questão da fé como rendição, como reconhecimento de quem Deus é. Então, aqui nós já temos a chave do livro. O livro de Jó poderia ter terminado aqui, porque no final vai se retomar exatamente o versículo 21. Né? Mas, claro que tem todo um outro trâmite aí, tem várias outras coisas que vão aparecendo que a gente ainda pode conversar. Mas eu não queria monopolizar, pastor Fabrício. Já passei, acho que, dos meus 15 minutos. Eu vou deixar agora para, de repente, se tem perguntas sobre essa parte aqui que a gente conversou agora. Legal. Meu Deus, Roger, é muito assunto, né? É muito, eu não sei como é que caiu no coração aí dos nossos amigos queridos, mas é de fato, um tema profundíssimo que a gente poderia esmiuçar isso em muitos encontros, né, Roger? Interessante. E você colocou muita coisa aqui, mas assim, eu poderia então entender que o tema central do livro de Jó é o sofrimento, sim, mas não o sofrimento pelo sofrimento, mas o sofrimento como um instrumento de Deus para que eu o conheça mais, para que eu o discirna mais na minha caminhada, para que fortaleça mais ainda o meu temor dentro da perspectiva que você trouxe de temor, que é a piedade, que é justamente esse fortalecimento do quanto eu creio e confio nele. É isso aí, né? Com certeza, tá? Embora o sofrimento ele apareça muitas vezes, quer dizer, ele é o enredo do livro, né? Ele não é o tema central. Na verdade, o tema central é o meu relacionamento com Deus. Né? A pergunta é, aliás, deixa eu até colocar um aspecto da tua pergunta. Aquilo que é decisivo no livro de Jó, por incrível que pareça, é a pergunta que o diabo faz para Deus. Por acaso Jó vai temer a Deus em vão? Essa é a pergunta, que na verdade fica para nós. Qual é a motivação da nossa fé? Qual é a motivação da nossa fé? Né? Porque a questão é o relacionamento. Então, o sofrimento não é o tema central, mas ele é a pimenta, vamos dizer assim, né? Nesse caldo, para fazer com que a gente, vamos dizer assim, o Jó quase tem que dizer assim, ó, ou eu permaneço firme com Deus, mesmo sem entender tudo que Deus tem para mim, para minha vida, né? E aí o sofrimento me aproxima de Deus, ou então eu abro mão de Deus e caio no ateísmo, a gente diria hoje. No caso do Jó, na época, como não existe ateísmo na época da Bíblia, você teria então a relação de idolatria com uma outra religião, um outro Deus, né? Israel aprendeu, infelizmente, com a dor, né, a ter um único Deus, porque no fundo eles foram idólatras muito tempo, adorando Baal, por exemplo, né, um Deus cananeu. Uhum. Então, nesse sentido, o livro de Jó mostra o sofrimento, ele vai me questionar se a minha vida de fé ela é motivada por uma relação de troca com Deus, ou se eu realmente amo a Deus incondicionalmente. Antes tem algumas perguntas aqui já no chat. Eu acho que a Niura Sim. também queria falar alguma coisa, né, Niura? Mas antes de entrar nisso aí, eu ouvi na tua conversa com o Rodrigo Bibo uma coisa muito legal que eu vou pedir que você fale aqui para gente, que é as 3 teses de Satanás. Que você Isso. falou em alguma palestra que eu não assisti, Sim. mas você colocou ali que o livro de Jó, ele traz 3 teses de Satanás. Explica melhor para a gente essa tua colocação.
Isso eu coloquei faz parte da minha tese do doutorado, quando eu abordo essa questão toda, em 2009, quando eu entreguei, o meu professor também achou muito interessante que eu estava entregando uma tese de doutorado com 3 teses do diabo dentro, né? Daí a gente começou a dar gargalhada disso. Mas o que são as 3 teses? Na verdade, é aquilo que não só na época do Antigo Testamento, né, na época bíblica, mas até os dias de hoje. A primeira tese é que família é tudo na tua vida. Né? O diabo tem essa tese de que família é tudo e que se família é tudo, então Deus não tem espaço. E por isso, como é que isso acontece? É óbvio que a família é bênção de Deus. Isso é indiscutível, isso está na Bíblia, isso você e eu experimentamos todos os dias, né? Que família é bênção. Deus nos deu a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, isso é bênção de Deus. Mas se a família é tudo, então eu estou idolatrando a minha família. Eu já tive que, no meu ministério, justamente em Palhoça, ter que lidar com várias situações, por exemplo, de pais perderem filhos, né? E a gente tem que ter o discernimento e entender também, né? Que muitas vezes é força de expressão, mas outras vezes não é força de expressão, que as pessoas dizem, o que vai ser da minha vida sem meu filho? O que vai ser da minha vida sem meu marido? Opa, uma frase dessa caracteriza que era tudo na vida. E essa é a tese de Satanás. Uma delas, a primeira. A segunda é que trabalho é tudo. O trabalho é tudo. E hoje nós estamos vivendo uma época em que até surgiu uma palavra nova no português, que é uma palavra inglesa, workaholic, né? Ou seja, uma pessoa que é viciada em trabalho, porque trabalho é tudo na vida dele. E se ele perder o trabalho? E se ele não puder mais trabalhar? O que vai ser? As teses de Satanás estão vinculadas, no meu trabalho eu coloco isso como o sentido da vida. Se o sentido da tua vida é a tua família, o sentido está errado. Se o sentido da tua vida for o teu trabalho, está tudo errado. Não é bíblico isso. A família e o trabalho são bênçãos de Deus, mas não o sentido da vida. Tá? Porque basta você não ter mais a tua família. Basta você não ter mais como trabalhar e ter o seu sustento. Não é dinheiro, tá? Aqui o Jó não... muitas pessoas entendem o Jó também como a questão do dinheiro, da riqueza. Não é isso. Ele perdeu o seu sustento. Né? Claro que está vinculado com questões de dinheiro, mas ele não perdeu. Dinheiro a gente pode recuperar. Dinheiro não se perde nesse sentido para sempre, vamos dizer assim. Eu posso ter perdido dinheiro num investimento errado, posso ter sido roubado, mas a minha vida não vai deixar de existir por causa disso. O Jó perde as possibilidades de sustento dele. Isso é outra coisa. Tá? E a terceira tese do diabo é que saúde é tudo. E isso nós estamos vivendo nos dias de hoje a mesma coisa. Ainda mais agora com a pandemia. Então, teve algumas pessoas que ficaram até meio doentes, com medo de ficar doente, porque para eles a saúde é tudo e não podia nem pegar um resfriado. Né? É óbvio que todos nós temos que nos cuidar, já não podemos mais nem usar máscara direito de tão cansativo que isso já está. Né? Toda essa questão do álcool gel, já tem gente viciada em álcool gel, né? Mas digamos assim, a saúde, se ela também é tudo, se ela é o sentido da vida, então basta eu não ter mais saúde. E assim, nós hoje conhecemos muitas pessoas que perderam exatamente essas coisas, que perderam a condição de sustento porque ficaram paraplégicas, ou perderam a sua saúde com a situação de câncer ou a situação de qualquer outra doença. Tá? Eu conheci pessoas que perderam gente por causa da Covid e que, mesmo com a questão da distância, sabiam que esse familiar que morreu de Covid morreu em paz. Uma pessoa que morre em paz de Covid ou de qualquer outra enfermidade, significa que ela não tinha na sua saúde o sentido da sua vida, mas que ela tinha o sentido da sua vida em Jesus Cristo. E é isso que o livro de Jó quer colocar para nós, Fabrício. O sentido da vida tem que estar em Deus. As outras coisas são bênção. E bênção, se vem de Deus, é de Deus. E Deus, por ser soberano, pode tirá-las. Não porque ele é mau, porque a Bíblia não vai dizer que ele é mau, não vai ter uma explicação do porquê que Deus pode tirar ou privar. A resposta que nós temos, tanto de Lutero como de Calvino, é que Deus é Deus. E é isso que o livro de Jó deixa claro. Deus é Deus.
E quando eu não admito que Deus é Deus, eu estou transformando ele num ídolo. Porque daí eu quero um Deus à minha imagem, que responda às minhas expectativas, que diga para mim o que eu quero ouvir, ou que dê para mim o que eu mereço ganhar, né? Porque a gente sempre lida com essa questão de eu mereço alguma coisa. Né? E no fundo, nós nem a graça de Deus merecemos, mas nós recebemos por graça. Né, por misericórdia dele. Então, essas seriam as 3 teses, que família é tudo, que trabalho, sustento é tudo, e que saúde é tudo. Mais uma vez, não me entendam errado, tudo isso é muito importante mesmo. Eu mesmo estou passando por uma situação familiar bastante assim tensa. Minha esposa foi diagnosticada com câncer, é uma espécie de tricoleucemia, estamos em fase agora de tratamento, e aí vem esse questionamento, né? Vem esse questionamento, Deus, o que tu estás fazendo? Né? E ao mesmo tempo, você tem que saber, não, a vida dela está nas mãos de Deus, Deus é o Senhor sobre a vida dela, sobre a nossa, nós vamos continuar orando e fazendo o que nós podemos, mas eu não tenho o controle nas minhas mãos. Ainda mais que a Covid, que interrompeu todo e qualquer tratamento que podia ser feito. Então, você percebe que quando a gente coloca as coisas que nós temos como bênção, como o sentido da vida, aí a fé é afetada. Legal. Que interessante, né? A gente tem algumas perguntas aqui, mas antes de fazer as perguntas, só quero aqui saudar o Fábio Pignatário, lá de Brasília, que estou vendo aqui. A Sara também está aí. Olha só. Muito bom ver vocês, tá bom? Eu não sei se eu saudei todos aqui lá de Itapema, o grupo lá de Itapema que está com o Gilson, também sejam bem-vindos. Já falei oi para Maria Amélia. Oi, Sarinha, tudo bem? Legal, Maria Amélia. Muito bom, legal ver vocês. O presbítero Isaías também chegou depois aqui, né? Aquele alô para vocês. Ótimo. Gente, então vamos aqui para algumas... Coloca no... Oi, pastor, desculpa, acabei abrindo. Não, é que a minha irmã está aí, a Eliane Platão também, pastor, e o Gilson está pedindo para lembrar, e eu acabei abrindo sem querer o microfone. Belém do Pará aqui com a gente também. Muito bom. Pastor Fabrício, tem sim, a Vanesca, que participou do nosso outro Diálogos, que está lá na Bahia também, logo ali. Olha aí, seja bem-vinda. Gente do Brasil todo aí. Muito bom. Que ótimo. Queridos, aqui, vamos aqui para as perguntas. Eu não sei, Niura, você colocou sua pergunta no chat, só quer fazer pelo microfone? Microfone, pode ser? Pode. Vai lá. Acho que travou, hein, Niura? Posso fazer pelo microfone? Tá. Não é Ô, Niura, tá travando aqui, ó. Eu vou dar a dica para você. Tira o teu vídeo, que talvez fique melhor aí a tua transmissão para você fazer a pergunta. Tá. Consegue me ouvir? Agora sim. Agora sim, tá. Seguinte, pastor, da Igreja Luterana. Meu marido é luterano, então eu sou muito grata pela Igreja Luterana. É o seguinte, não sei se vai... Eu quero fazer uma pergunta que fale do sofrimento, mas talvez de uma outra pegadinha aí, né, do livro de Jó, que eu gostaria de entender. Há uns anos atrás, eu li um livro de autoajuda do Robert Chiniachik, Carência Essencial, ele coloca, não sei se você conhece, que ele fala sobre o sofrimento. E ele diz assim, que o sofrimento é uma opção do ser humano. Né? Essa é a tese dele. Ele diz, você sofre porque você quer sofrer. Né? Claro que no discorrer da leitura do livro, a gente vai entender o que ele está falando. Né? Esse tipo sofrimento a gente encontra no livro de Jó. Niura, eu não sei se o Roger consegue responder aí. Consegue.
A primeira parte eu peguei, mas eu não sei se eu entendi a segunda parte, mas a primeira parte eu consegui. Quer dizer, o sofrimento que você escolhe, porque existe esse sofrimento também, ou eu estou errado? Tá ruim, é o meu áudio. Sim, mas deu para captar, Nilra. Obrigado pela tua pergunta. Consegui entender. Nilra, a tua pergunta ela é bem importante, tá? Eu acho que aqui tem que fazer duas coisas. Oi? Tranquilo. Então, sofrimento, na verdade, não é uma opção humana. É a realidade humana. Tá? Por causa do quê? Nós, como cristãos, cremos na queda. Né? A queda do ser humano. Senão, Gênesis 3, nós temos que arrancar ele da Bíblia. O sofrimento tem a sua origem em Gênesis 3, na realidade do pecado. Então, não é correto dizer que o sofrimento é uma opção. Ele é uma realidade. Ele é a fatalidade do ser humano e que nós sozinhos não conseguimos nos desvencilhar disso. Tá? Por isso, nós cremos que Jesus Cristo veio, morreu na cruz por nós e nos reconciliou com Deus para também nos restaurar de toda a realidade do pecado, da morte e do sofrimento. Agora, eu consigo entender, com certeza, essa colocação desse autor. Eu não conheço esse livro, não conheço bem eu já ouvi falar do autor, mas eu não cheguei a ler esse livro. Mas, digamos assim, existem pessoas que se sabem amadas por Deus, que são pessoas transformadas pelo Evangelho, mas que, infelizmente, elas optam em viver amarguradas, ou elas optam em não entender o Evangelho para elas. Ou seja, principalmente pessoas que têm dificuldade de perdoar e de pedir perdão. E que são pessoas que estão nas igrejas. Está cheio de gente nas igrejas que ainda não entenderam a graça de Deus quando elas têm dificuldade de pedir perdão ou de perdoar. Aí elas estão optando por um sofrimento. Qual é o sofrimento? Tristeza, falta de paz. Né? Então, são duas coisas distintas. De fato, o sofrimento não é opção humana. Ela é o destino do ser humano, por causa da queda. Ela é a realidade. Sofrimento é a realidade. Mas existe uma perspectiva de entender o sofrimento como opção quando eu, como cristão, como pessoa, quero, nas minhas decisões que eu tomo na minha vida, optar pelo sofrimento. Né? Tem pessoas que preferem ficar no meio das drogas. Sabem que podem se livrar das drogas, tem possibilidade de sair. O Gilson, o irmão Gilson, aí sabe muito bem, né? Com o Projeto Siloé, com o Serene, tem pessoas que, infelizmente, depois de todos os tratamentos, ainda optam em sofrer. Né? Tem pessoas que optam em ser violentadas. Né? Tem pessoas que optam não por força própria, às vezes até por medo, pessoas que sofreram abuso sexual, às vezes optam em ficar quieto, não falar as coisas por medo, mas aí continuam sofrendo abuso sexual. Então, essa é uma realidade que daí, de fato, a gente não precisa ser vítima do sofrimento, porque Jesus Cristo nos livrou do sofrimento. Essa é a questão bem importante. Não sei se deu para responder, Nilra, se é bem isso na relação da tua pergunta, mas acho que é bem importante a gente fazer essa distinção. Uhum. Eu acho que, me permitir aí, Roger, talvez existe aquele sofrimento que faz parte da existência humana, a qual a gente realmente não tem controle. Exatamente. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça exames anuais, de repente eu tenho um diagnóstico de câncer, de repente eu sofro um acidente, mesmo sendo um bom motorista, dirigindo a direção defensiva, como dizem, aí eu sou acometido de uma desgraça, né? Mas existe também aquele sofrimento que advém de decisões erradas, de não optar por uma vida sábia como a que Jesus nos ensina. Então, eu acho que é isso, né, Roger? Legal. Exatamente. Legal. Então vamos aqui para algumas outras perguntas. Vamos lá, deixa eu tentar seguir aqui a ordem das coisas aqui. O Fabrício... Pois não? Ô, Nilra, tá bem ruim seu áudio, tá bastante ruim. Se você conseguir escrever isso... Não, só para completar isso aí, tem uma historinha
Tá. O Nilra, vou tentar. Isso, faz favor, que tá bastante lento aí, acho que tua internet, tá? Então, eu vou seguir algumas perguntas aqui, sem problema. Tenta escrever aí que a gente aqui não está conseguindo te entender muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Tem um comentário aqui, acho que é do Terushi, né? Pastor Roger, o livro de Jó, no meio dessa pandemia, também é um teste para os nossos afetos e amores. Não sei se teste é a palavra mais adequada, mas estamos no meio dessa aposta cósmica. Talvez, a gente não sabe se Satanás e Deus teve uma conversa antes da pandemia, né? Acho que é isso que o Terushi está falando. Assim, eu queria só complementar. Eu acho que a pergunta do Gilson, ela casa com o meu não é nenhum comentário, né? Mas realmente é o relato ali de Jó, capítulo 1 a 3, que o Gilson coloca, né? Como eu lido com a questão da disputa com Satanás? Era a motivação que estava em jogo? Eu acho que juntando isso aí já dá para... Legal. Não sei se o pastor Roger pode comentar um pouquinho sobre isso. Sim, de qualquer forma, nós somos, digamos assim, nós aprendemos a ler essa parte do livro de Jó como uma espécie de aposta e de teste, né? Mas aí a gente precisa ir para além do capítulo 1 e 2 do livro de Jó. A figura de Satanás no livro de Jó é uma figura bastante polêmica, né? Como eu disse antes, ele faz uma pergunta muito importante. A pergunta mais importante, aliás, deixa eu até dizer isso. Existem duas perguntas que você e eu não podemos deixar de responder antes de partir para a eternidade. A primeira é a pergunta do jovem rico. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta bem importante, porque tem a ver com a nossa vida eterna. A segunda é a pergunta do diabo no livro de Jó, né? Por que você crê em Jesus? O que motiva você a viver a vida de fé? Por que você tem um relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento com Deus por base da troca? E o que eu quero dizer com troca? É que o livro de Jó, ele lida com um fenômeno chamado de retribuição, que era um fenômeno típico da tradição sapiencial. É o fenômeno da causa e do efeito. Aqui se faz, aqui se paga, né? A gente diria isso hoje. E é isso que o livro de Jó também está invertendo e relativizando. Quando um justo sofre, ele vai totalmente na contramão daquilo que o livro de Provérbios também dizia. O livro de Provérbios dizia que o justo vai ser abençoado e que o ímpio vai ser castigado, tá? E o livro de Jó inverte. O livro de Jó mostra, e é toda a discussão de Jó com os seus amigos, que os perversos são abençoados e que o justo é castigado, tá? Então, dentro da questão da figura de Satanás dentro do livro de Jó, está essa perspectiva. Ou seja, o diabo está questionando Deus se o Jó tem uma vida fingida, na verdade, diante de Deus. Jó só louva a Deus porque quer receber algo em troca. E Deus é um cara que deve ter um problema de autoestima muito grande, que precisa ser sempre louvado e paparicado pelo ser humano, a ele toda a honra e toda a glória, né? E por isso ele abençoa, para que as pessoas lhe deem glória. Então, na verdade, não é uma aposta, porque não é só Jó que está em jogo, é o próprio Deus que está em jogo na questão. Por isso, Deus fica o livro inteiro em silêncio. Deus não responde. Deus não responde para Jó. E Jó permanece diante de Deus o tempo inteiro. Ou seja, Deus não faz absolutamente nada para que Jó pudesse viver com Deus. E Jó faz exatamente tudo o que ele tinha para fazer, não porque ele precisasse fazer, mas porque ele não tinha outro para recorrer. Ou seja, é amor incondicional, tanto de Deus para com Jó, quanto de Jó para com Deus. Então, o livro de Jó questiona essa, que é hoje o que nós chamamos de teologia da prosperidade, né? Se você der um dízimo mais gordinho, então você vai ser mais abençoado, né? E se você ainda der dízimo todo domingo, vai ser mais abençoado ainda. Se você, de repente, ler a Bíblia toda num ano, Deus vai te abençoar ricamente. E se você ainda fizer 3 orações por dia, Deus também vai te abençoar mais. Ou seja, isso é salvação por obras. Isso nós já vencemos há 500 anos atrás com a reforma,
mas nós ainda vivemos esse tipo de coisa dentro do mundo evangélico, infelizmente, de fazer um negócio com Deus. Por isso o mundo evangélico no Brasil ele é doente. Ele é doente porque ele tem uma salvação por obras e não por graça e fé, como a tradição das nossas igrejas, luterana e presbiteriana, que são, digamos, as primeiras da reforma que surgem, exatamente rompendo com esse relacionamento de retribuição, de que Deus tem que retribuir o que eu faço para ele e que eu retribuo o que ele faz para eu poder ser aceito. Né? Então, não é uma aposta, é de fato uma relação que está sendo relativizada dentro do livro de Jó, e é importante também dizer, né? No final, o diabo nem aparece. Quer dizer, existe um fenômeno no Antigo Testamento que a gente chama de depotencialização. Onde o diabo aparece na Bíblia, ele sempre está perdendo. Ele nunca tem o controle, ele não tem a soberania, ele não tem a última palavra, e é isso que acontece no livro de Jó. Simplesmente ele sai de cena e não volta mais. E no final do livro de Jó fica bem claro, lá no capítulo 42, verso 11, quando Jó recebe a visita dos seus parentes, o narrador diz que os parentes vêm visitar Jó para consolar o Jó do mal que o Senhor fez com eles, com Jó. Ou seja, o livro de Jó, ele tira qualquer tentação, ou qualquer tentativa, melhor dizendo, de um dualismo. Não sei se essa palavra não é muito difícil. O que é um dualismo teológico? É a famosa batalha espiritual. Né? É o Pluto, anjinho de um lado, e o Pluto, não sei se vocês são, eu sou da geração que assistia a Disney domingo, meio-dia, né? Disneylândia, né? Então tinha o desenho do Pluto, o Pluto anjinho nesse lado do ombro e o diabinho do outro lado. E aí depende quem você alimenta mais. Isso, gente, é espiritismo. Isso não é fé cristã. Mas é isso que motiva o movimento neopentecostal brasileiro. Isso é bem importante a gente saber discernir os espíritos. Tá? É o demônio da gripe, é o demônio do desemprego, e você tem que vencer os demônios da sua vida, como se nós fôssemos capazes de fazer qualquer coisa desse tipo. Né? Então, é bem importante a gente perceber que nós, de fato, ou cremos num único Deus, ou nós vamos começar a dar trela para o diabo. O diabo, ele é uma realidade que existe, mas ele não faz parte do artigo da nossa fé. A nossa fé só tem 3 artigos. Eu creio em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Dá para entender essa questão? E é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia depotencializa. Ele não tem mais poder sobre a vida do ser humano. Isso é muito importante. O livro de Jó deixa isso bem, bem claro diante de nós. Roger, é interessante isso aí, né? Você já fez alguma correlação nos seus estudos dessa conversa tentadora? Você usou a palavra tentadora aí, né? Sim. De Satanás com Deus, com a tentação de Jesus Cristo no deserto. Sim. Deve ter um paralelo muito interessante ali, né? Sim, sim. Existe justamente por essa mesma questão digamos, do que significa a fé. É claro que quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando do próprio Deus, certo? Mas aí que está. A tentação de Jesus, como é que o diabo começa a perguntar para ele? Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Mas é interessante que antes, no capítulo ali 4 de Mateus, onde isso aparece, no 3 tem o batismo de Jesus, onde é dito, tu és o meu filho amado. Então, o capítulo 4 de Mateus, que fala da tentação de Jesus, tem que ser lido junto com o 3. Né? Então, o que é a tentação que o diabo faz? Com Jesus, com Jó, mas também conosco. Se aquilo que Deus diz sobre você e sobre mim, se nós cremos nisso, nós cremos no que Deus diz a nosso respeito, ou nós cremos no que o diabo diz? Porque eu quero ler o que está escrito em Jó. Em Jó, capítulo 2, está escrito assim, no 1 também, né? No 1:7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Olha o que Deus está dizendo sobre Jó. O meu servo é alguém que se submete diante de mim, é alguém que crê em mim. Ser chamado por Deus de servo de Deus, isso é muito maior do que ganhar na loteria, gente. Isso é um grande presente. Olha como Deus enxerga o Jó.
E aí Deus ainda diz porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O Jó, o que o Jó faz na sua vida? Ele permanece firme a partir daquilo que Deus mesmo diz sobre ele. Ele se coloca como servo o tempo inteiro, ele permanece como alguém íntegro e reto, ele não se desvia do mal e ele continua temendo a Deus. Então, a pergunta é, Jesus tem a mesma postura. Jesus não se deixa enrolar pelas tentações do diabo. Jesus permanece firme naquilo que é a palavra de Deus para ele. E é isso que nós podemos, inclusive, fazer de ponte para nós. E a gente consegue ver o evangelho aqui, né? Nessa questão. É lindo. E no 22, do 1:22, que é interessante, dentro da que você disse, quando fala, em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não praguejou Deus em nenhum momento pelo mal ou pelo sofrimento que ele estava vivendo, né? Legal. Exatamente. Olha só, tem aqui outras perguntas. Vamos lá. Então, acho que é do Gilson. Legal, né, Gilson? Acho que ele já respondeu a tua pergunta aí. O Luciano, ele coloca aqui alguma coisa bem difícil de trabalhar também, dependendo do ponto de vista. Porque Deus livra uns e outros não. Cura uns e outros não. Enfim, tem a ver com os propósitos de Deus? Eu não sei se... claro, a resposta é do Roger, mas eu não sei se tem a ver com aquela tua introdução, que o livro de Jó não é um livro de receitas, né? Não é um livro que trabalha essa perspectiva. Vamos lá, Roger. Naquela entrevista com o Bibo no podcast, essa pergunta veio um pouquinho diferente, né? Porque é interessante. Luciano, a tua pergunta ela é uma pergunta fundamental. É uma pergunta que, inclusive, é usada na filosofia. Outras religiões têm levantado essas perguntas, né? Ou seja, é uma questão de por que Jó tem um final feliz e outras pessoas não têm, né? Então, realmente, pastor Fabrício, tem a ver um pouquinho com isso. O livro de Jó mostra uma história que tem um final feliz, tá? Um final, entre aspas, feliz, mas que a gente não vê com todo mundo. E aí a gente pegar a lista aí de apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, tiveram mortes terríveis, né? Exatamente. Se você, né, o próprio Estevão, né, que nós temos em Atos 7, morre apedrejado, é o primeiro mártir da fé cristã. Mas a pergunta é o que a gente entende por final feliz, né? E Luciano, a tua pergunta ela é fundamental porque ela é uma pergunta pastoral, certo? Ela é uma pergunta que surge justamente não é da nossa comparação, mas da nossa experiência de fé. Porque eu passei por isso também várias vezes no ministério, né? Como pastor, você participa de momentos em que você ora pela cura de pessoas e você vê as pessoas sendo curadas, e você também ora por outras pessoas e você experimenta que elas não foram curadas. Mas a minha pergunta justamente está, e o livro de Jó nos ajuda nessa reflexão, isso é muito legal. A pergunta é o que é bênção? Ou o que é cura? Deixa eu responder essa pergunta, se vocês me permitem, com exemplos reais. Eu vou evitar de citar nomes, obviamente, mesmo que vocês não conheceriam essas pessoas, mas assim, ó, eu visitei uma senhora no hospital universitário quando eu era pastor em Palhoça, que estava assim, ela ia fazer bodas de prata. Ela e o marido vieram conversar comigo para marcar o culto. E também toda essa alegria, né? 25 anos de casado, e essa história me emociona porque eu semana que vem vou fazer 25 anos de casado com a minha esposa, né? E assim foi muito interessante, ela veio e estava tão feliz, na semana seguinte ela recebe um diagnóstico que estava com um tumor na cabeça. E na semana que eles iam fazer as bodas de prata, eu fui sepultá-la. E no dia anterior, visitando ela no hospital, ela disse assim: Pastor Roger, eu não sei por que eu estou com isso. Eu não sei, eu já pedi tanto para Deus me curar, mas Deus parece que não quer me curar. Eu não sei por que isso. E eu estou muito triste com isso. O que vai ser do meu marido, ela disse, o que vai ser dos meus filhos, né? Eram filhos jovens. E aí ela termina dizendo, e aí você vai visitar, né? Você como pastor se prepara, pensa qual é o texto bíblico que eu vou usar para uma mulher que está assim nessa situação, e você pensa que você vai poder consolar, e de repente ela diz uma frase para mim que eu nunca esqueci. Essa história foi uma das que me motivou a trabalhar o livro de Jó. Ela disse assim: pastor, eu não quero morrer,
Eu não quero morrer. Eu pedi para Deus me curar, mas parece que Deus não quer me curar. Mas eu me submeto à vontade de Deus. E eu estou em paz. Eu só peço que Deus cuide do meu marido e dos meus filhos. E no dia seguinte eu estava fazendo o sepultamento dela. Aí eu me pergunto, será que essa mulher não foi curada? Eu acredito que ela foi curada, com certeza. Porque uma pessoa que pode morrer em paz nessa situação foi curada. Porque é uma pessoa que sabe que a vida eterna, que o câncer não tem a última palavra. Ela pode morrer de câncer, mas o câncer não tem a última palavra. O câncer não tem a última palavra. E por isso nós, na perspectiva da fé, gente, nós só podemos ter exatamente essa realidade. Isso não traz as respostas, Luciano, porque a pergunta ainda fica, tá, mas então por que a minha esposa? Então por que eu? E por que não aquele outro? A gente se tornaria juiz quando a gente começa a perguntar por que esse é e por que esse não é curado, né? A gente não pode se colocar no lugar de Deus. Deus é Deus. E justamente essa é a loucura da fé, que eu me rendo diante de um Deus que eu não tenho todas as respostas e que eu não vou entender tudo, mas eu me submeto a ele porque eu não tenho outro para recorrer. Eu não tenho outro, senão eu estou na idolatria. Né? E o interessante, Roger, é que Jó não ouviu o diálogo entre Satanás e Deus. Exatamente, exatamente. No entanto, ele continuou piedoso e temente e perseverante até o fim. Né? E eu acho que entra nessa perspectiva aí, muito legal. É isso mesmo, né? Eu vou seguir aqui, senão a gente não consegue responder as perguntas. As minhas respostas são quase palestras, né? Mas está ótimo. Ó, com toda o pastor Lincoln Brasil, lá da Palhoça, ó, você foi pastor na Palhoça, o pastor Lincoln Brasil é o pastor da IPI da Palhoça. Com toda a piedade de Jó, como compreender o capítulo em que ele pretende confrontar a Deus pelo seu sofrimento, do qual, ao final, se arrepende? Você entendeu aí? Sim, pastor Lincoln, essa é uma boa pergunta. E aqui até você me permite fazer uma explicação que para mim foi libertadora quando eu trabalhei o livro de Jó. E eu tenho sempre, quando eu posso, falado sobre isso, porque às vezes nós temos uma compreensão um pouco diferente. Diferente não, nós só olhamos para um significado da palavra arrependimento. E no próprio português nós temos vários significados para essa palavra, e aí se a gente confere o que está no original hebraico, aí a gente tem o horizonte se amplia aqui. É verdade que Jó coloca Deus contra a parede. Eu tenho um capítulo do meu livro onde eu escrevo que Jó botou Deus no banco dos réus, e é isso que ele faz mesmo. Tá? Não no sentido negativo, mas porque Jó nos ensina, inclusive, a brigar com Deus. Esse é um outro aspecto que Jó nos ensina, a lamentar. Lamento na Bíblia é oração. Lamento é a forma que eu tenho de dizer para Deus quando eu estou bravo com Deus. E está cheio. O livro de Salmos, por exemplo, são 150 salmos. 60% deles são salmos de lamento. Então, quando a gente começa a programar na igreja louvorzão, não tem nada de errado. Mas não esqueçam que 60% do livro de Salmos é lamentação, não é louvorzão. Né? E que o louvorzão inclui o lamento. Lamento é também louvar a Deus. Sabe por quê? Porque é a forma que eu tenho de não romper o meu relacionamento com Deus, mas de derramar diante dele o que eu estou sentindo. E às vezes eu estou muito bravo com Deus, porque eu não entendo por que Deus permite isso, ou porque Deus não me responde, ou porque Deus me tira isso, porque aquilo. Eu posso fazer isso, gente. Jesus fez isso na cruz. Ele disse, meu Deus, por que tu me desamparaste? Próprio Jesus fez a pergunta do porquê e não teve resposta. Então, não entendam o lamento como algo negativo. Pecado é murmuração. Isso é o que o povo de Israel fez no deserto, que foi liberto por Deus, atravessou o Mar Vermelho, ganhou pão e água e ainda reclamou de Deus. Isso é pecado. Lamento não, lamento é oração. E aí, o Jó, no final, diz lá no capítulo 42, isso para mim sempre era uma pulga atrás da orelha. Como é que pode que um homem que lá no 42, versículo 7, Deus diz que falou tudo corretamente sobre Deus, como é que ele se arrependeu? Porque se Jó se arrependeu, então quem tem razão no diálogo todo, do capítulo 4 até o capítulo 27, são os amigos. Mas como é que os amigos são criticados por Deus ao ponto da ira de Deus estar sobre os amigos? Aí a gente vai ter que olhar o que está escrito no hebraico.
E aí eu fiz uma descoberta que eu quero compartilhar com vocês. Não está errado, se na tua Bíblia está traduzido arrependimento, que Jó se arrepende, não está errado. Mas não é arrependimento de pecado. No hebraico existem 2 palavras para arrependimento. No português é só uma. Só que no português, essa palavra arrependimento, que só existe uma única vez, ela tem 2 significados. Então é um problema etimológico de compatibilidade de línguas. No hebraico, a palavra para arrependimento de pecado tem a ver com mudança de direção. É uma palavra e não é essa palavra que Jó usa. Jó usa o verbo que a gente em hebraico chama de naham. E naham significa respirar fundo, mudar de ideia e ainda ser consolado. É essa palavra que Jó usa no capítulo 42, versículo 6. É a mesma coisa que você dizer, eu comi uma banana hoje de manhã e ela me deu azia, que arrependimento de ter comido essa banana. Bom, comer banana não é pecado. E ter azia não é pecado. Vocês entendem a questão que eu quero dizer? Jó se arrepende não porque ele pecou. Porque senão você vai ter que dar razão para os amigos. E aí tem uma incongruência já no versículo 7. Então Deus é um péssimo juiz que vai condenar os amigos. Não, os amigos é que estavam errados. E Deus diz que Jó falou tudo certo. Jó se arrepende, ele não usa o verbo de arrependimento de pecado. Ele usa o verbo arrepender-se no sentido de mudar de ideia, de poder respirar fundo e de poder ser consolado. As traduções hoje no inglês, em alemão, algumas estão já vindo com essa perspectiva. Não por causa do meu trabalho, não fui eu que fiz essa... Eu fiz essa descoberta, mas ela já é na pesquisa do livro de Jó, na linguística de Jó. Pessoas que lidam com a tradução do hebraico para as línguas já estão repensando essa tradução para evitar esse mal-entendido que durante muito tempo se estabeleceu aqui no Brasil, porque a palavra arrependimento, ela geralmente leva na igreja o pensamento de que Jó pecou para valer, agora pecou pesado mesmo e agora se arrepende. Não, não. Ele já é uma pessoa arrependida e perdoada por Deus. Ele agora enxerga diferente. E ele pode se sentir consolado por Deus. Muito boa pergunta, Lincoln. E então acho que essa palavra arrependimento que você está dizendo, ela tem aquele sentido que Paulo fala lá em Romanos, de mudança de mente, renovação da mente. Eu já conheço a verdade, já estou no caminho, sou temente a Deus, mas Deus ele renova o meu pensamento, transforma a minha forma de enxergar as coisas. Isso é maturidade, né? Isso é maturidade espiritual. Legal. Muito bom. Pastor Flávio, lá de Caxias, ele faz uma pergunta aqui, ó. Roger, como... Ô, Fabrício. Sim? Tá me ouvindo, Lincoln? Desculpa, falhou bastante. E exatamente... agora sim, falhou bastante, o reverendo Roger. Bem no momento que o senhor estava falando a respeito do significado do arrependimento. Aí o Fabrício acho que me salvou agora. Porque seria, no caso, renovação da mente, né? Isso. Ok? E não referente a pecado, mas renovação da mente. Exatamente. Ah, legal, legal. Uma coisa que você vai entender bem, Lincoln, porque ele falou que é uma respiração. É uma respiração. Isso. E judeu, acho que judeu que respira bastante, né? Mais ar do que a gente. Então, ele respira e muda o jeito de pensar. É muito legal isso aí. E a outra questão, Fabrício e Lincoln, é que o verbo, no dicionário hebraico, também significa ser consolado. Então, você poderia traduzir, e é essa tendência que está vindo agora nas versões novas de Bíblia, de que eu posso... o Jó está dizendo... Deixa eu só abrir aqui o capítulo 42 para ler bem certinho para vocês. Ele pode estar dizendo o seguinte: por isso eu me abomino, mas estou consolado, mesmo estando no pó e na cinza. Essa foi a minha tradução também, e mais 13 projetos de doutorado, teses de doutorado, vão dentro dessa linha de pensamento, porque o verbo significa ser consolado. É um consolo que surge da mudança de mente, né? De uma renovação da mente. Essa é a ideia que vai por detrás. Muito bom. Obrigado, Lincoln. O Flávio ele faz uma pergunta aqui. Roger, como você relaciona o sofrimento de Jó com o sofrimento do quarto cântico do servo de Isaías 52, 13 a 53, 12? Até que ponto Jó tipifica Cristo?
Isso é muito legal, essa pergunta também. Na verdade, o que acontece no final da história de Jó? Jó faz o que os amigos dele não fizeram, né? Jó tem que interceder em favor dos seus amigos. E, na verdade, essa é a crítica que Deus tem para os amigos de Jó. Eles falaram tudo certo, eles não falaram nada de errado. Eles só não falaram de Jó para Deus. Eles falaram de Deus para o Jó, mas eles não falaram de Jó para Deus. E o que Jó agora tem que fazer? O Jó que sofre intercede em favor dos seus amigos da onça, vamos dizer assim, né? Então, o que é o paralelo aqui? Não só com Jesus, mas como você bem fez, com o Cântico do Servo, onde nós temos esse servo que intercede em favor do seu povo, de muitos, né? Ao ponto de morrer. Jó não morre pelos seus amigos, mas intercede por eles, né? Então, existe sim uma interpretação cristológica, a gente chama, de Jó, ou seja, quase como se Jó fosse um tipo de Jesus, né? Não que Jó é Jesus, isso seria um problema bem sério, aí nós teríamos que acreditar na reencarnação, né? Mas é no sentido de que aquilo que Jó experimenta na sua vida, Jesus vive. É exatamente isso. Ele não só vive o cântico do servo, como ele também vive a realidade do Jó, que sofre injustamente, né? Sofre sem saber, carregando todo esse sofrimento e intercedendo pelas pessoas. Legal. Eu acho que o Michael Gorin, naquele livro Drama das Escrituras, isso, você deve ter lido, sim, sim. Ele consegue olhar para isso tudo, né? Exatamente. Quando a gente vê a Bíblia como uma grande mensagem, onde todos os testemunhos do Antigo Testamento apontam para o que Jesus, que de fato não só a cereja do bolo, mas ele é todo bolo, né? Exatamente. E tudo se cumpre em Jesus. Isso é fantástico. Fica a dica aí para vocês lerem esse livro do Michael Gorin, O Drama das Escrituras. Aí a pastora Niura, ela coloca aqui, então, o que ela estava tentando dizer ali e a conexão atrapalhou. Existe uma ilustração que um menino, ao ir para a escola, dá um pontapé num poste de luz. À noite, dá um apagão na cidade e ele começa a chorar. A mãe pergunta, por que eu choro? Ele diz, eu chutei o poste e por isso a luz foi embora. A culpa do sofrimento é minha. Eu chutei o poste, por isso a luz foi embora. Nem todo sofrimento é culpa minha. Foi por minha escolha. Ele escolheu sofrer, achando que ele tinha causado aquilo tudo, mas na verdade ele não tinha, e ele ficou sofrendo por isso aí. É isso aí, né, Niura? Você quis só exemplificar. Muito legal sua história aqui. Eu vou até salvar, porque isso aqui dá para bastante ilustração. Muito bom, Niura. E tem pessoas que acham que elas têm que fazer o que Jesus fez, né? Que elas têm que carregar a culpa ou elas têm que carregar o sofrimento dos outros, inclusive, né? Exato. Então, aqui, Niura, também tem essa questão que ali dá para entender que tem pessoas que optam pelo sofrimento, mas que não precisariam carregar, né? Uhum. Que acham que o problema do mundo é culpa delas, né? Ou que acham que o problema da família é culpa delas. Na verdade, a gente tem que se desvencilhar de todas as nossas culpas e de tudo aquilo que a gente acha que nós carregamos sozinhos. Uhum. Tem aqui uma pergunta da minha amiga de Maringá, Maria Amélia. Oi, pois não. A questão do Flávio já foi respondida? Eu digo que estava anterior? Sim. Tá. Sim. Okay. É que eu estava vendo outro... Tá. Então, tem essa pergunta da Maria Amélia aqui, que a gente vai ler agora, mas já é 21 horas e 24 minutos, a gente já está com o nosso tempo bastante... Tá? Então, vai ser a última pergunta, só lembrando que esse encontro está sendo gravado, a gente vai depois colocar no nosso canal do YouTube, tá bom? E quem sabe nós podemos voltar em outros encontros, né, Pastor Roger? Com certeza, estou à disposição de vocês. Tomara que presencial. Isso seria muito juntos. Bom. Claro que transmitido para todo o Brasil aí nossos amigos de outros lugares poderão acompanhar, mas aí todo mundo juntos aí, quem sabe depois da vacina. Com certeza. Tá bom. Então vamos ler aqui a pergunta da Maria Amélia.
será que podemos entender, crer, aceitar que dentro da soberania de Deus, determina se glorificaremos a Deus com a vida ou com a morte, com a vitória ou com a derrota? Fabuloso, Maria Amélia. Essa é uma colocação, uma pergunta bem importante. Como é que eu vou dizer para vocês? A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é o nosso Criador, Ele que nos sustenta, Ele que cuida de nós, e justamente é isso que significa o temor do Senhor. O temor do Senhor significa eu me entrego nas mãos desse Deus e confio em tudo aquilo que vem na minha vida. O cristão, ele entende tudo que acontece na sua vida dentro dessa soberania de Deus. Claro, ele não significa que ele não é uma marionete nas mãos de Deus, isso não, né? Mas que ele se sabe amparado por Deus. Então, você acorda de manhã cedo, você ora, Senhor, abençoa o dia de hoje, né? Mas isso não significa que vai dar tudo certo na tua vida hoje, mas que também nos momentos difíceis você sabe que Deus então vai estar com você, né? E por isso a gente vai viver a nossa vida de fé glorificando a Deus quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Quando a gente tem todas as respostas para as nossas perguntas ou quando a gente não tem as respostas para as nossas perguntas. Então, o cristão, ele não é assim, faça chuva ou faça sol, mas ele é aquele que vive diante de Deus em todos os momentos. Então, é uma realidade realmente que mostra para nós o que significa viver num relacionamento com Deus. Uma vida sem sofrimento, Apocalipse 21 vai dizer para nós, mas isso nós vamos ter que esperar Jesus voltar primeiro. Enquanto Jesus não volta, nós ainda estamos nesse mundo marcado pela realidade da queda, mas salvo por Jesus Cristo na cruz. Então, a salvação que Jesus Cristo nos traz, nos dá sempre de novo a força para nós vivermos na presença desse Deus, não importa as circunstâncias, né? É isso que a palavra shalom significa no hebraico, que é uma palavra que nem dá para traduzir para o português. A gente conhece por paz, só que paz no dicionário em português significa ausência de guerra, ausência de conflito. E shalom na Bíblia é exatamente o contrário. É eu poder ter paz no meio do conflito, no meio da guerra, no meio de uma enfermidade, no meio de uma adversidade, de um sofrimento, né? E isso não vem de nós. A paz é fruto da justificação. Justificados, pois, tereis paz, diz Paulo em Romanos capítulo 6. Então, nesse sentido, nós como cristãos vivemos nos dias bons e nos dias maus na presença de Deus e glorificamos a Deus. É o que Jó fez. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que lindo, né? Gente, eu confesso a vocês que eu termino esse nosso diálogos muito edificado, mesmo com esse material. Ainda hoje, pelo telefone, conversando com o pastor Roger, eu disse a ele que a gente espera assim ansiosamente por um livro esse tema, porque tendo se dedicado tanto a esse material, ao livro de Jó, eu entendo que eu acho que a última vez que eu li algo assim nessa linha no livro de Jó foi apenas um ensaio, um artigo que o pastor Ricardo Barbosa escreveu em seu livro, que deve ter uns 20, 30 anos atrás. Caminhos do Coração. Caminhos do Coração. Fica muito bom também, mas eu acho que é um tema fantástico, merece ser aprofundado. Talvez em um outro aspecto a gente pode pegar dessa conversa toda aqui. Eu estou com um monte de papel anotado aqui para a gente depois pegar e esmiuçar isso aí, tá bom? O pastor Lincoln aqui, ele colocou, resumindo, podemos afirmar que enquanto o espiritualismo oriental procura negar ou sublevar a dor e o sofrimento, o cristianismo, pelo evangelho, nos fortalece e abraçá-la e crescer com ela. Né? Exatamente. Acho que isso tudo, ó, a Maria Amélia está impactada aqui, né? Ela está perguntando o nome da sua esposa. Aliás, a gente poderia orar agora, né, no encerramento, né, Maria Amélia? A gente fazer essa oração pela sua esposa que está passando por esse tratamento. Qual que é o nome da sua esposa para a gente colocar em oração, Roger?
É Hane, H-A-N-E. Uhum. Muito obrigado, muito obrigado. Hane, legal. Isso. Eu tenho uma amiga que é filha de alemães lá em Londrina, chama Hane também. Legal, eu não vou esquecer agora. Legal. Então, a gente vai ter esse tempo de oração agora para encerrar. Mais uma vez agradecer esse diálogos, essa edição de diálogos aqui que foi extremamente edificante, tá bom? E a gente está aguardando aí um livro, nem que seja um livrete, sim, sim. mas algo escrito para a gente. E quando você lançar, você já está convidado a vir aí para Estreito, tá bom? Trazer que legal, seus obrigado. livros Vamos aqui fazer assim. para a gente repassar. E nosso abraço também a todos que estão aqui, os nossos amigos de outros lugares do Brasil, de outras igrejas, tá bom? Que bom que você veio. Lembrando que esse material vai ficar gravado no canal da IPI Estreito, você pode depois revisitar e anotar, tá bom? Tudo isso é para fortalecer a nossa caminhada com Jesus, né? E é isso. E eu quero encerrar com essa oração. Se me permitir, eu vou orar por você, eu vou orar por cada um de nós aqui e colocar a vida da Rani também nas mãos de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te agradecemos por esse encontro tão gostoso, tão especial, tão rico no conhecimento da tua palavra, na revelação do teu amor, do teu evangelho nos nossos corações. Isso só vem reforçar a nossa caminhada com Jesus Cristo e que é tão apontado nesse livro de Jó. Ó Deus, quantos de nós sofremos ou estamos sofrendo nesse ano difícil que fomos acometidos durante esse ano? Nós, ó Deus, nessa perspectiva que nós recebemos da Tua palavra hoje, nós olhamos para as nossas vidas e dizemos sim às nossas lutas, sim ao nosso sofrimento, Deus, mas sim porque sabemos que não estamos sozinhos, que a Tua palavra, da palavra do próprio Senhor Jesus, que Ele estaria conosco, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado pela Tua presença. E a minha oração é que o Senhor se revele cada dia mais na nossa vida e que nós possamos, ó Deus, ao testemunho, assim como Jó, dizer que agora os nossos olhos te veem. Agora os nossos olhos te veem. E nós tivemos, ó Deus, no nosso sofrimento, nas nossas lutas, nós tivemos na vida do servo sofredor, que é o teu Filho Jesus Cristo. Deus, em especial também, nós oramos, ó Deus, pela vida do pastor Roger, te louvamos, ó Deus, por esse ministério tão frutífero, por esse ministério, ó Deus, tão especial, que tem abençoado tantas pessoas, a tua igreja, que esta mensagem chegue a muitos corações e que a verdade do Evangelho de Jesus possa cair em muitos corações, Pai, a partir desta palavra que tem sido anunciada. Ó Deus, e também oramos pela sua esposa, pela Rani. Ó Deus, nós falamos aqui sobre sofrimento. A nossa oração é que este sofrimento possa, ó Deus, trazer muitos benefícios e muitas bênçãos na vida da Rani, do Roger e de toda a família. Nós agora nos juntamos a eles, ó Deus, sofremos com eles e oramos pela vida deles, pedindo que o Senhor a cure em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, Pai. Nós agradecemos por esse encontro, abençoa cada um que pôde estar aqui conosco e que o Senhor continue nos dando o restante de noite abençoado, em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Amém. Pastor Roger, quer dizer mais alguma palavra para se despedir? Sim. Se você na sua vida estiver experimentando o silêncio de Deus, não fique preocupado. O silêncio de Deus é bíblico. E o silêncio de Deus significa que Ele está com os ouvidos bem abertos para ouvir você lamentar e orar para Ele. E quando Ele fala, então você se submete ao falar dEle e procura escutar o que Deus quer falar. No sofrimento humano, a gente muitas vezes diz que a gente experimenta o silêncio de Deus. Deus não está longe. Se tem uma certeza que a Bíblia dá de Gênesis a Apocalipse, é que Deus está
conosco. Esse é o nome que, inclusive, no Natal nós celebramos, né? Jesus Cristo é o Emanuel, o Deus conosco, que está presente a cada dia e prometeu: e eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Essa é a certeza que eu vivo, essa é a certeza que eu desejo para você viver também. Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, que Deus abençoe vocês. Amém. Eu inventei uma no último culto sobre o Deus conosco, eu falei que Deus agora é o Deus tamo junto. Tamo junto. Muito bom, muito bom. Deus tamo junto. É isso aí, Gente, gostei. Obrigado, Roger. Obrigado a todos. Deus abençoe, tá bom? Um grande abraço, tenha uma boa noite. Dá um tchauzinho aí. Boa noite, pessoal. Legal, boa noite, boa noite.